A gente pretende aqui nessa 1 hora, né, praticamente 1 hora que a gente vai conversar, abordar de maneira breve, né, mas eu acho que de uma maneira concisa, essa temática da transição verde, né? Então, a ideia desse webinar hoje é exatamente passar pela explicação, né, desse contexto que a gente vive, e depois a gente se aprofundar um pouco no que a gente pode fazer, né? O que depende de nós para que essa transição verde ocorra, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Paiola, eu sou diretor da Aquário Software. Além desse chapéu, eu tenho mais alguns, né? Eu também sou professor do curso de Indústria 4.0 na Fundação Vanzolini e também diretor da seção São Paulo da ISA, que é a Sociedade Internacional de Automação. Junto comigo hoje aqui temos o Rafael Gomes. Bom dia, Gomes. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença aí. Gomes, que é engenheiro de aplicações lá na Aquarius, né, Gomes? Se quiser se apresentar também, por favor. Não, é isso mesmo. Eu sou pré-venda na Aquarius, né? Estou na empresa há um pouco mais de 6 anos. Eu vou conduzir a segunda parte, né? Que é o aprofundamento nos produtos que a gente fornece, né? E, de novo, né? Agradecer a presença de todos e de todas aqui. Obrigado pela honra de tê-los aqui. E qualquer dúvida, a gente tá logo aqui. Pode ir lá, Paiola. Maravilha. Bom, sem mais delongas, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa começar a nossa conversa. Ok. Então, a temática de hoje, como eu disse, é a importância dos dados de processo, né, na área da transição verde. Então, para materializar depois esse assunto, a gente vai fazer o uso de algumas ferramentas, inclusive de ferramentas dessa nossa grande parceira, que é a GE, né, que agora tem esse nome de GE Vernova. Eu vou até explicar um pouquinho sobre isso. Bom, a transição verde, ela basicamente ela consiste numa nova economia, né, que tem esse objetivo de reduzir riscos ambientais, principalmente através da diminuição de gases, né, de efeito estufa, e dessa forma, obviamente, contribuindo para a questão ecológica, né, para a diminuição das temperaturas globais e quem sabe, né, o aumento da nossa vida nesse planeta, né? Independente, né, do quanto isso é verdade, né, essa necessidade, essa demanda, é fato de que todos os países, independente do seu tamanho, do seu nível de desenvolvimento, estão preocupados com esse ponto, porque eles também sabem que isso vai mexer com o bolso deles, né? Então, durante a apresentação, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? Claro, né, a questão ecológica é extremamente relevante, mas existe toda uma questão financeira que está por trás disso, né, e que faz todo sentido não só para os países, né, dentro das suas regiões, mas também para as empresas que estão dentro desses países, né. Ah, eu diria que o Brasil tem um papel protagonista nesse cenário, né. O Brasil, em 2015, ele participou do Acordo de Paris, e ele assumiu algumas metas muito claras e importantes, né, de redução desses gases aí de efeito estufa. E ele se comprometeu com essa diminuição, né, de emissão em até 48% para 2025, que já está batendo na porta ano que vem, e 53% até 2030, tá? São metas que o Brasil pode alcançar, mas muita coisa tem que ser feita para isso acontecer, né? Uma das coisas que o Brasil recentemente fez, né, e claro, de 2015 para cá, teve uma série de iniciativas, uma série de proposições governamentais ou da própria iniciativa privada nesse caminho, né, de buscar
tecnologias mais eficientes, redução do consumo de energia e também o uso de de energia limpa, né? O Brasil também lançou no ano passado o que ele chamou de um programa Nova Indústria Brasil, né, que propõe uma série de ações, né, e uma série de investimentos a serem feitos nesses 10 anos, né, do ano passado até 2033. Parte das premissas básicas desse Nova Indústria Brasil é tornar a indústria brasileira mais sustentável, né, fazer parte desse objetivo ecológico, né, que o Brasil se comprometeu lá em 2015, tá? E não à toa, né, porque sabe-se também, e há uma série de estudos, né, para diferentes tipos de tecnologia, que isso também é interessante financeiramente para o Brasil, né, principalmente a médio e longo prazo, podendo trazer, inclusive, redução de pobreza, podendo trazer, inclusive, aumento da projeção do PIB, né, para esses próximos anos, mas isso certamente necessita de investimentos e de uma força inicial para poder se mover, para sair dessa inércia, né? E o Brasil acabou criando, portanto, esse programa, e por trás desse programa tem uma série de agências, além do próprio governo, né? Então, é claro, BNDES, né? FINEP, Embrapi, né? Para quem não conhece a Embrapi, é a empresa brasileira, né, de fomento à pesquisa, desenvolvimento, inovação dentro da indústria. Ela tem programas super interessantes de financiamento, né, de projetos que vão nesse caminho da transição verde e também de inovação, indústria 4.0, com partes desse projeto a fundo perdido, né? As empresas não precisam nem sequer devolver um terço do investimento desse projeto, né? Então, vejam, há formas, há meios, e o Brasil tem tentado intensificar esses esforços, tá? Isso aqui eu tirei de uma reportagem recente aí da Carta Capital, né? E eu achei bem interessante essa frase. A economia brasileira, para recuperar o seu dinamismo, né? Ela vai fazer isso com base em maior produtividade, competitividade e crescimento no salário real, dentro desse atual contexto global de crise climática, com a reindustrialização e especialmente um foco na transição verde. E quanto mais eu me informo sobre esses assuntos, né, mais eu percebo que isso faz todo sentido, né? E não só para empresas na área de energia, mas para a indústria como um todo, tá? E para todo esse momento de reindustrialização. Esse movimento da transição verde, dessa nova economia, eu posso dizer que ele teve início ali por volta de 2004, 2005, né? Com aqueles primeiros discursos voltados para ESG, né? O ESG, Environmental, Social and Governance. São aspectos, né, que envolvem questões ambientais, claro, mas também sociais, econômicas, né, de governança, e que podem impactar de maneira massiva, né, a operação de uma empresa, ou de um cluster empresarial, ou de todo um país. Tá? Essas métricas, né, do ESG, elas podem ser usadas tanto internamente dentro das empresas, né, para você poder buscar desenvolvimento nesses aspectos, quanto também para que essa empresa possa ser medida externamente, né? Em 2005, né, a ONU, junto do Banco Mundial e de mais uma série de outras instituições financeiras, incluindo o Banco do Brasil, criaram esse documento chamado Who Cares Wins, né? Quem se importa, vence. Né? E aí foi aí que começou essa discussão sobre o ESG. Isso foi ganhando força, foi ganhando momento, e lá em 2020, né, no meio ali da pandemia, né, durante o Fórum Econômico Mundial, foi muito fortemente retomado, né? Então ali eu acho que teve uma injeção muito forte de ânimo, de importância, muito mexida pela própria pandemia, né? E por trás desses critérios, desses aspectos da ESG, tem uma série de motivações que coincidem com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? Os ODS. Vocês já devem ter visto esses quadradinhos, né? E eles dizem respeito a uma série desses aspectos.
Mas boa parte deles diz respeito a essa questão ambiental, né? O uso de energia limpa e ações que vão nesse caminho, tá? Com relação a saneamento, com relação ao uso de material, e outras coisas mais, tá? Se vocês observarem o site de algumas empresas, vocês vão encontrar, como esse caso que eu trouxe aqui, por exemplo, que é um site da Raízen, né? Está aberto lá, quem quiser dar uma olhada nesses compromissos que eles assumiram, vocês vão ver que eles têm, por exemplo, metas muito bem definidas, né? Até 2030, com relação ao aumento de produção baseada em energia renovável, né? Eles já têm uma participação bem interessante nesse aspecto e pretendem ampliar bastante nesses próximos anos. Eles também querem, obviamente, reduzir essa pegada de carbono na produção do etanol, que já é uma energia renovável, que já é uma energia que coincide com alguns objetivos, né, desse mundo da energia limpa, em 20% até 2030, e por aí vai, tá? Assim como a Raízen, vocês vão encontrar essas metas declaradas, esses compromissos declarados em várias empresas, né? Então, talvez dentro das suas próprias empresas, vocês vão acabar se deparando com esses compromissos, se é que esses compromissos já não chegaram até vocês, né? No formato de metas ou de KPIs que vocês têm que tentar atingir, seja você um profissional da área de TI, ou de automação, ou de processo, ou da produção, essas metas também são suas, né? E certamente você tem como contribuir para essa busca, tá? Para atingir essas metas especificamente, tá? E é importante observar que isso não é só uma questão, mais uma vez eu reforço esse ponto, né? Não é só uma questão meramente ambiental, né? Pela questão de sustentabilidade, de meio ambiente, ecológica e tudo mais. Mas também é uma questão financeira, tá? Na Europa já é muito forte o mercado de carbono, né? Então alguns governos europeus começaram taxando, né, as empresas com relação a uso, né, de energia renovável, a diminuição dessa pegada de carbono na sua produção, e já se criou um mercado de carbono onde a economia já não considera somente a questão de material ou de mão de obra, mas também o fator biológico no meio dessa história, tá? Então, tanto governos quanto consumidores já começam a se movimentar, né, e já estão se movimentando em algumas regiões do mundo muito fortemente para valorizar esse mercado das indústrias que vão pelo caminho do uso de energia limpa ou da redução da sua pegada de carbono, com a consequente redução, uso de energia, né, obviamente. Tem um vídeo que eu separei, acho que é bacana até para a gente tentar passar aqui. Deixa eu tentar compartilhar com vocês. Esse vídeo, ele é um vídeo da CNI, né, a Conferência, a Confederação Nacional das Indústrias, que tem um papel importante dentro desse movimento, tá, de transição energética no Brasil, e tem tentado criar uma série de estudos, documentações, fomentar discussão, eventos, né, ações em cima desse tema, tá? Eu trouxe para a gente, então, esse vídeo, deixa eu compartilhar aqui. Gomes, confere se já está visualizando aí o vídeo. Positivo, já está aqui. Beleza. É o caminho, né, que a gente tem que planejar para o futuro, para ter uma eficiência energética e uma energia limpa do futuro. Para um mundo mais sustentável é preciso transformar. E um dos principais caminhos dessa transformação é a produção e o consumo de energia limpa. A indústria brasileira investe na transição energética, seja por meio da diversificação do uso de fontes limpas, seja por meio de projetos que busquem maior eficiência energética nos processos produtivos. Isso faz parte da estratégia para consolidar a economia de baixo carbono no Brasil. Transição energética significa passar de uma matriz que predomina o uso de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão, para uma matriz energética ancorada em fontes renováveis e com baixa emissão de carbono.
como sol, água, vento e biomassa. Aumentar cada vez mais o uso de energias limpas é uma das formas de o Brasil alcançar os compromissos assumidos em 2015 no Acordo de Paris. O que a gente precisa é cada vez menos explorar combustíveis fósseis, explorar a queima de combustíveis fósseis, para que a gente possa ter um menor aquecimento global, porque com isso a gente vai poder atingir as metas que estão postas de limitar esse aquecimento global em 1,5 graus Celsius até 2030. O fortalecimento da Política Nacional de Biocombustíveis e a ampliação do investimento em novas tecnologias, como o hidrogênio verde, estão entre as principais propostas para acelerar a transição energética no Brasil. Pensar em novas formas de energia e trazer inovação para o processo é essencial. A ArcelorMittal tem aqui nesse site de Tubarão um centro de pesquisa. Um dos pilares do centro de pesquisa é a energia. Então, por exemplo, a gente estuda recuperações de calor, placas siderúrgicas que não é feito em nenhum lugar do mundo, e outras formas de aumento da eficiência também são estudadas pelo centro de pesquisa. Por ser um país continental e biodiverso, o Brasil assume um papel de protagonista em relação ao restante do mundo no uso de fontes mais limpas de energia. Para se ter uma ideia, quase 50% da matriz energética do país é abastecida por fontes renováveis. E quando o recorte mostra a realidade das indústrias, o cenário é ainda melhor. 58% das empresas já optam pela energia limpa. Soluções em eficiência energética são de grande importância para a indústria. Elas ajudam a reduzir os custos operacionais e a aumentar a produtividade, tornando os produtos brasileiros mais competitivos no mercado. O Brasil ele tem essa característica ímpar aí no mundo, né? Ele tem essa facilidade de energias limpas, né? Tem uma capacidade hídrica impressionante, tem capacidade solar, capacidade eólica, né? Mas, além disso, a gente tem muita condição, por exemplo, na siderurgia, de recuperação de energia do próprio processo. Então, além das energias externas limpas, esse processo de reutilizar a própria energia que está disponível no seu processo é muito importante. Então, como vocês viram, né, a gente tem uma posição bastante interessante, bastante promissora, né, no cenário global, com o uso de energias limpas já bastante significativo dentro da nossa matriz. E, basicamente, o que se pode fazer para acelerar essa transição verde, para fazer com que isso seja verdade, são dois tipos de ação, né? Um deles é exatamente esse, né? É exatamente você diversificar, né, e ampliar o uso dessas fontes limpas, né, de combustíveis que não derivam, né, do petróleo, né? E outro ponto é exatamente aumentar a eficiência energética desses processos produtivos. Então, não só consumir energia limpa, quanto também diminuir o seu consumo, né? Obviamente, né? Então, ser mais eficiente, produzir mais com menos, né? Não só menos energia, mas menos material, menos uso de água, né? E, obviamente, gerando menos poluentes, né? Então, quanto mais eficiente você for, quanto mais qualidade você tiver no seu processo, mais aliado você vai estar a esses critérios da transição verde. Como o próprio vídeo mostra, né, a gente tem entre 45% e 47% da nossa matriz já baseada em hidráulica, solar, eólica, nuclear e também, né, de biomassa. E outros combustíveis têm surgido, né, combustíveis verdes, como, por exemplo, o biogás, né, na decomposição, né, ou fermentação de algum tipo de vegetal, matéria orgânica. O próprio etanol, que é um baita de um exemplo de sucesso do Brasil, e não só um sucesso
tecnológico, mas também em termos de geração de modelo de negócio, né? Com a própria utilização na frota brasileira de carros, né? Com flex e coisa e tal. E isso faz com que, né? Aliando a parte financeira à parte técnica em si, né? A tecnologia, esse tipo de iniciativa deslanche, né? E traga resultados reais para o mercado e para o governo, né? Inclusive nessa parte do etanol, a gente tem, né, um exemplo bem interessante, que é o uso também da segunda geração do etanol. Uma coisa que o Brasil, né, iniciou e já tem uma série de plantas, né, criadas, a própria Raízen tem plantas já criadas para gerar etanol aí de segunda geração, que é basicamente extrair etanol do bagaço da cana, né? Então, aquele bagaço que você, entre aspas, aí jogaria fora, né? Você poderia exatamente utilizá-lo para gerar um etanol complementar, tá? Temos também biodiesel, né? Que tem surgido aí a partir do refino, do trabalho de óleos e gorduras vegetais, né? Ou animais. Inclusive, o Brasil tem um estudo muito interessante em cima do uso de óleo de soja, né, para obter alguns tipos de derivados, né, que antes seriam obtidos somente do petróleo. Eu vou até citar no próximo slide. E tem o hidrogênio verde, né? Acho que muitos já devem ter ouvido falar, o próprio vídeo fala dele, né? Que tem uma característica muito interessante. Ele não depende de nenhum tipo de matéria orgânica, né? Então, nem vegetal, nem animal. Você, na verdade, obtém esse hidrogênio a partir da hidrólise, né? Você basicamente pega água marinha, por exemplo, né? E através do uso de energia limpa, você faz o processo de hidrólise para separação do hidrogênio do oxigênio, né? Sem gerar nenhum tipo de CO2, né? E esse hidrogênio, ele pode ser interessante para abastecer frotas, tem uma série de utilizações dele, né, obviamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o Brasil tem um grande potencial de exportação até do hidrogênio verde para outros países, né? O próprio Porto do Açu, aqui no Brasil, está se preparando muito fortemente para fazer a exportação desse hidrogênio verde lá para a Europa, por exemplo, tá? Tem uma série de novidades, né, sobre essa temática, e eu recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo, que é uma mesa redonda, né, uma espécie de um debate ali que foi criado na COP28, que aconteceu no ano passado, em dezembro, né, acabou de acontecer 3 meses atrás, um debate ali guiado pela CNI e que teve participação do Porto do Açu, da COSAN, do IPP, uma discussão muito interessante, né, sobre essas possibilidades que a gente tem para ampliar e diversificar a nossa matriz energética, tá? Depois vocês vão ter, tá, uma cópia dessa apresentação, então não se preocupem em tirar foto, a gente vai passar para vocês, incluindo com esses links para vocês poderem acessar, tá bom? O exemplo que eu prometi, né, aqui na Petrobras, né, na refinaria rio-grandense, a Petrobras basicamente rodou, né, um processo usando sua própria estrutura e usando essa participação da FCC, né, da Fábrica Carioca de Catalisadores, com catalisadores específicos ali da FCC e tecnologia desenvolvida no CENPES, rodaram, né, o processo ali usando, como eu disse, óleo de soja, né? E a partir disso, eles verificaram que isso é perfeitamente viável, né, e que eles podem gerar uma série de derivados que antes eles extraíam do petróleo, né, e gerando, obviamente, uma pegada de carbono muito maior a partir desses óleos vegetais. Olha só que interessante, né, uma energia limpa, né, um tipo de substrato limpo e que vai ser certamente gerado aí nos próximos anos. Então, abre espaço para muitas informações, para muitas possibilidades, para muitas melhorias. A gente tem orgulho, inclusive, de dizer que a Aquarius participou desse projeto, né? Então, indiretamente, né, a nossa tecnologia foi utilizada, né, a tecnologia nossa e da própria GE Vernova, né, fez parte desse projeto, tá? Então, o nosso software estava presente aí nesses testes. Então, vejam como a Aquarius pode contribuir, né? Os nossos integradores de sistema que estão assistindo aqui esse webinar podem, por sua vez, contribuir com projetos desse tipo.
E você, que é um usuário final, né, de tecnologia, uma indústria de qualquer tipo, pode pensar em projetos de inovação também dentro das suas áreas, dentro dos seus processos, né? E não só empresas dessa área de energia, mas empresas de qualquer tipo, fazendo um uso otimizado do seu processo, diminuindo ineficiências, tornando-se mais produtivo, né, e consumindo, por sua vez, menos energia. Esse é o processo que eu tento retratar aqui, né? Para você reduzir esse uso de energia, né, e, obviamente, de uso de materiais, você precisa buscar eficiência, você precisa buscar qualidade, redução de riscos operacionais, e isso geralmente é obtido através de equipamentos, hardware, software, né? Tudo isso que está por trás da própria automação industrial. E, mais recentemente, né, de maneira muito forte, a parte de analytics, né? Então, você ter a capacidade de tomar decisões baseadas em dados, e não mais decisões baseadas em impressões, sei lá, tradições, né, de operação e por aí vai. Você poder realmente ser um indivíduo data-driven, né? Você tomar decisões orientadas por dados reais, né? E trazendo através disso a eficiência, a qualidade e, por consequência, a redução desse uso de energia, tá? Você já deve ter visto, né, lá nas nossas conversas sobre a Catec, né, talvez em outros webinars, aquela escadinha, né, da maturidade da indústria, da maturidade digital, né? Esse gráfico aqui que vocês veem, ele vai um pouco por esse caminho, mas ele é muito focado em dados, né? Então, eu posso começar fazendo o uso de um dado ali, quase que manual, um relatório extraído manualmente, e eu posso ir subindo nessa escadinha até chegar numa automação total, né? Passando pela coleta automática desses dados, pelo armazenamento de maneira inteligente, otimizada desses dados, né? E eu acho que o Gomes vai ter a oportunidade de falar um pouquinho para você desse tipo de tecnologia. E principalmente da distribuição desses dados, né, históricos de processo, para tecnologias que possam fazer a entrega de insights, né, de algum tipo de grande informação acerca de uso eficiente do seu processo, dos seus equipamentos, né, de um acionamento ideal das suas tecnologias, do aumento de qualidade desse seu processo, desse seu produto, ou até de elementos intermediários, para você poder chegar realmente a resultados reais, né, de melhoria e de redução de energia, né? Então, você vai subindo essa escadinha, podendo extrair dados de maneira automática, depois você poder fazer cálculos e análises estatísticas ou matemáticas mais simples, até você poder começar a aplicar algum tipo de inteligência artificial e extrair, de fato, capacidade preditiva, né, de análise desses dados, predizer falhas, predizer fugas de especificações daquele seu produto, né? E a partir disso, obviamente, você poder evoluir, né, nessa escadinha que eu proponho aqui. Eu vou dar um case, eu roubei esse case até do webinar que o Carlos apresentou aí recentemente, né, lá junto da VDI, mas é um case nosso, né, a Aquarius, né, usando tecnologia da GE Vernova, né, e junto, obviamente, da própria equipe da Biorigem, ela aplicou um software, né, na verdade um conjunto de softwares para extração de material de trabalho, né, de dados de processo, para poder fazer essa análise baseada em algoritmos de inteligência artificial para análise de qualidade ou de eficiência da sua produção, né? A Biorigem, né, muito rapidamente, ela é parte do grupo Zilor, né, que cuida da parte das usinas de açúcar e álcool, mas ela é muito focada nessa produção de ingredientes naturais, né? Ela tem uma quantidade interessante de SKUs, né? Ela tem 70 SKUs em uma única fábrica, e quase 1.000 receitas, né? Ou um pouquinho mais de 1.000 receitas. E como eu disse, a partir dessa implantação das tecnologias, né? Das nossas tecnologias, conseguiram extrair informações desses processos, né? De esterilização de mosto, diluição de mosto, evaporação de extrato e fermentação, tá? Que são processos extremamente importantes para eles. O objetivo, no final desse trabalho, era exatamente diminuir a variabilidade do processo, aumentar a qualidade,
diminuir o tempo de setup, né, das bateladas, e tudo isso foi obtido, né? Então, nessa busca pela batelada ideal, né, o que eles chamam de Golden Batch, foi feito o uso de uma série de ferramentas, de árvore de decisão, de ferramentas que permitiam extrair um modelo matemático, né, um modelo virtual desse processo deles, e a partir desse modelo virtual, né, extrair informações importantes, né, de simulações sobre o que poderia ser feito no processo, né, em termos de ajuste de set points e outros tipos de ajustes dentro dessas possibilidades de processo deles, para obter algum tipo de ganho de qualidade ou de eficiência, né? E, assim, nos primeiros meses, já teve um ganho de qualidade de 5%, podendo depois ainda ser ajustado para chegar até 7%. E isso somente na área de fermentação, tá? E já sei de outros resultados que foram obtidos depois disso, mas ainda não estão divulgados, então não posso falar para vocês. Mas resultados que são até mais interessantes do que esses que estão demonstrados aqui, tá? Quem tiver interesse de ter mais detalhes sobre isso, tem até um vídeo desse case, onde o Marcos Miyashiro, né, que é lá da Biorigem, ele apresenta algumas informações relacionadas a isso no evento passado nosso, tá? Então, entre no YouTube da Aquarius, as meninas podem depois jogar aí no nosso chat para vocês terem aí o link. O mesmo YouTube onde vai estar depois essa gravação do webinar de hoje também disponível, tá? Então, entrem lá, se inscrevam, acionem lá o sininho que vocês vão receber as informações, tá? Muito rapidamente, quem é Aquarius, tá, pessoal? É uma empresa que nesse ano faz 40 anos, olha só, né, uma jovem senhora, mas que mantém essa pegada de inovação, de trabalhar com as principais e mais recentes ferramentas de software, né, disponíveis para a indústria. A gente combina as melhores tecnologias e serviços para extrair o melhor resultado possível para aqueles seus desafios, para aqueles seus projetos. A gente tem essa característica muito forte de tentar entender o que o nosso cliente de fato precisa, né? O que faz sentido para o negócio dele, e a partir daí poder, somente nesse momento, determinar o que seria aplicável em termos de tecnologia, de serviços nossos e de parceiros nossos dentro do nosso ecossistema, né? De integradores, de empresas de fornecimento de ferramentas de cloud, ou mesmo de hardware, né? Poder entregar para vocês, eventualmente, um projeto de ponta a ponta, tá? A Aquarius, ela tem uma base instalada bastante significativa, né, em diferentes segmentos industriais, então, claro, não só na área de energia ou de óleo e gás, mas segmentos de mineração, siderurgia, saneamento, alimentos e bebidas e outros mais, tá? A gente, basicamente, fornece as tecnologias e pode, eventualmente, fazer os projetos, mas certamente a gente trabalha com a parte de suporte técnico, treinamento e tudo mais que é necessário para que essas tecnologias sejam implantadas da melhor forma possível, tá? A gente tem uma série de parceiros, né, tecnológicos, então, desde parceiros para ferramentas na nuvem, como a AWS, ou ferramentas específicas, como as da Control Station para gestão de malhas de controle, e outras tantas que a gente tem aqui listadas. Mas a principal delas, né, a que está com a gente desde o início dos tempos aí, até trabalhávamos com as tecnologias que hoje são dela, muito antes até de serem da própria GE, é a empresa que hoje se chama GE Vernova, tá? Até recentemente GE Digital, e antes disso algumas outras versões aí de nome, mas a GE Vernova, ela continua sendo a boa e velha GE, aquela empresa centenária, e que busca sempre renovar as suas tecnologias de software para atender da melhor forma possível as demandas de diferentes tipos de indústria, tá? A GE Vernova, inclusive, ontem, se eu não me engano, ou antes de ontem, foi no dia 2, antes de ontem, né? Eles abriram o capital deles na bolsa, né? Porque eles dividiram algumas unidades. Então, a grande GE se dividiu em GE Healthcare, Aerospace e GE Vernova. E a GE Vernova é exatamente essa GE que mantém todo o portfólio que ela já possui da linha Profis, né? Com iFix, com História, com Plant Applications e outras ferramentas mais que vêm surgindo, disponíveis para toda a indústria, para todo e qualquer tipo de processo, tá? Sempre visando esse emprego de tecnologia para diminuir o uso de energia, né? Para tornar os processos mais eficientes, para tornar os processos
de maior qualidade, né? Tem até uma frase aqui do CEO, né, da Vernova. Ele fala o seguinte, né? Nós unidos por uma única, urgente proposta de eletrificar e descarbonizar o planeta, né? E juntos poder levar essa energia para o mundo, né? O próprio nome da GE Vernova, né, diz isso, né? O ver vem de verde e nova, né? Vem do latim novus, de novo, né? De transição. Então, é uma nova proposta mesmo de tecnologia para esse futuro da transição verde, para esse futuro não, para esse momento que a gente já vive da transição verde, né? E uma coisa importante de ressaltar é que Aquarius é fator-chave dentro desse universo da GE Vernova, né? A gente acabou de receber um prêmio de parceiro do ano, né, da GE Vernova para a América Latina, e a gente tem muito orgulho de poder contar isso para vocês em primeira mão aqui, né? Isso acabou de ser contado para a gente acho que nem divulgou nas nossas mídias sociais ainda, mas é fato, tá? Somos aí o parceiro do ano para a América Latina da GE Vernova, tá? Gomes, era isso que eu tinha para falar. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo aí, Não, mas vamos em frente, tá? Usa o tempo que você precisar aí, que eu acho que tem bastante coisa legal para falar. beleza, né? Eu acho que o tempo tá bom. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Pessoal, para quem entrou depois, obrigado pela participação aí, pelo tempo de vocês. De novo, né? Eu sou o Rafael, sou pré-vendas aqui na Aquarius e vou ficar responsável pela segunda parte da apresentação, tá? Pessoal, vamos dividir em dois momentos essa segunda parte, né? Primeiro eu vou começar mostrando algumas coisas que dá para a gente fazer com dados que nós já possuímos, né? Dados que vocês têm aí, seja em banco de dados relacionais ou banco de dados temporais, como Historia, tá? Algumas coisas que a gente consegue fazer dentro desse contexto de transição verde. E depois eu vou me aprofundar em duas soluções específicas, né? Um front-end e outro software de analytics, para mostrar para vocês, né, o que pode trazer de valor, o que pode trazer de benefício para nós dentro desse contexto. Eu vou começar compartilhando minha tela aqui. Calma lá. Paula, se puder só confirmar, por favor, que... Tô vendo já. Legal. Bacana. Pessoal, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, né? PINS, ou historiador. Ele desempenha, nessa jornada para a transição verde, um papel muito fundamental. Ele é um pivô aí. Por quê? A partir de quando eu tenho dados de processo bem tratados e bem consolidados, tem muita coisa que eu consigo extrair desses dados. Tá? Tem muita... Eu já vou mostrar isso para vocês nessa primeira parte. Então, você tem uma forma de você armazenar esses dados num banco de dados, principalmente temporal, que já é otimizado, né, para nós da indústria, é fundamental para esse... na verdade, é o primeiro passo, né, um dos passos mais importantes para essa jornada em direção à transição verde. Um exemplo do que eu posso fazer com esses dados que estão no meu historiador. Eu posso simplesmente criar uma tela de gráficos aqui, seja uma tela de operação, uma coisa bem simples, inclusive muita gente usa isso. Posso jogar isso num supervisor, enfim, né? Esse aqui é uma das formas mais comuns de aproveitamento dos dados do PINS, né? Dos dados do historiador. Outra coisa que eu posso fazer, isso é uma funcionalidade, inclusive, do Historia, né? Do Historia da GE que a gente fornece. Eu posso fazer relatórios simples em Excel, utilizando integração nativa, né? Para fazer alguma análise simples, alguma coisa rápida. Aí eu posso subir um pouco o nível. Eu posso pegar esses dados já historiados e utilizar para tirar, como é que eu posso dizer? Percepções. Eu posso interpretar esses dados de formas mais específicas, como, por exemplo, a análise de sintonia de malhas. A gente tem um software, que é da suíte da Control Station, que permite pegar dados de processo que estão historiados
e conseguir fazer a sintonia com base nos algoritmos que ele já tem, que esse software já tem, inclusive já tem compatibilidade com controladores de mercado e tudo mais, e nos ajudar a sintonizar o nosso processo, tanto de uma maneira mais rápida, porque ele já tem os algoritmos dele aqui, tudo bonitinho, quanto de uma maneira mais segura. Então, eu não preciso ficar experimentando ali no meu processo ou fazendo malabarismo para criar esse tipo de análise. Inclusive, a gente apresentou, eu e um outro colega meu, Rodrigo, talvez uns 2 meses atrás, um webinar só desse cara. Tá? Se vocês procurarem aí gerenciamento e sintonia de malhas, Aquário Software no YouTube, vocês vão encontrar. E outro software desse mesmo fornecedor, dessa mesma suíte de produtos, é esse, né, é o Plant SP, que ele já vai para uma camada de monitoramento de saúde das malhas, ele te traz ali se você tem alguma tendência a, por exemplo, agarramento de válvula, ele traz análises métricas, melhor dizendo, em cima desses dados de processo provenientes do historiador para a gente ter esse tipo de insight, né? Então, percebo que eu tô... o quanto de coisa dá para fazer, quanto de coisa específica dá para fazer simplesmente com os dados de processo que eu já tenho armazenado. Aí eu vou subir um pouco mais o nível. Quando eu falo subir o nível, pessoal, é em termos de sofisticação da solução, tá? Esse é um dos softwares que eu vou mostrar depois para vocês. Esse cara é o SIC. Ele é um software de analytics avançado para pegar dados de processo que estão em bancos de dados relacionais, por exemplo, e permitir que a gente tire também percepções, insights em cima desses dados. Fazer predição de comportamento, para criar um dashboard ali para auxiliar em manutenção preditiva, ou fazer balanço de massa, isso aí tudo eu vou mostrar. Eu posso jogar os dados do PIN, os dados de um banco de dados temporal, ou poderia ser relacional também, em um sistema MES, como o Plant Applications que a gente fornece. O sistema MES está entre a camada de operação e a camada corporativa, ele está na camada tática, né? Ele que auxilia a fazer essa interface entre o corporativo e a operação, fazendo, por exemplo, rastreamento de matéria-prima, quanto que entrou, quanto que saiu, isso é importantíssimo para esse contexto de transição de transição verde, né, de sustentabilidade, rastrear desperdício, enfim, né, transformar todas essas informações que circulam entre a camada corporativa e a operacional em números, em informações, para ajudar na tomada de decisão. Por isso que ele está no sistema tático. Outra forma, né, de usar os dados históricos, eu posso jogar numa tela de monitoramento de KPIs. Tudo isso, pessoal, são soluções que nós temos, tá? São soluções que a gente fornece. Eu posso pegar esse cara aí, que é o Visual KPI, e utilizar dados históricos para montar esse tipo de dashboard. Nós temos, inclusive, um case, se eu não me engano, na CAESB, que está utilizando esse cara aqui, tá? Tem aqui, então, por exemplo, né? Vamos trabalhar aqui com um sistema de energia. Eu tenho aqui o meu georreferenciamento, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Um sistema de georreferenciamento que ele me ajuda a pegar dados em tempo real ou históricos para monitorar a eficiência de um equipamento, né? Com base em dados que estão vindo do PINS ou até dados em tempo real, para me ajudar a monitorar a disponibilidade de equipamentos, né, desperdício de energia e tudo mais. Inclusive, essa demo aqui, essa foto é de uma aplicação de demonstração deles para geração de energia. E diversas formas de apresentar esses dados. Então, você facilita a interpretação dessa informação e o acesso, né, o transporte dessa informação para diferentes camadas, seja operacional, seja tática, seja corporativa. E aí, uma coisa que muita gente usa, né, especialmente quem está mais na camada gerencial ou corporativa, é o Power BI. Eu posso pegar dados do meu historiador, né, do Historian, por exemplo, e jogar numa tela do Power BI para fazer um monitoramento de eficiência energética. Ou eu posso criar um mapa de calor ali para ver em quais regiões ou em quais
enfim, né, quais ativos eu estou tendo mais perda. Tem muito essa questão de, hoje, né, tem muita empresa que pega pesado com conformidade, normas. Então, esse tipo de ferramenta nos ajuda a entrar nessa conformidade, né? Então, olha o tanto de coisa que eu consigo fazer, né, com isso aí. Bom, essa foi a primeira parte da demo. Tem mais 12 minutos, eu acho que dá tempo. Eu vou entrar agora em duas soluções específicas, tá? Em dois softwares que a gente fornece, tá? E vou entrar um pouco mais no detalhe. O primeiro dele, meus amigos, é o Operations Hub, que foi o primeiro cara que eu mostrei lá nas fotos. O Operations Hub é uma solução da GE e ela serve para disponibilizar informações provenientes de diversos lugares, de diversas fontes de dados, por exemplo, PINs ou um servidor APC, numa tela web, num front-end web. Então, eu consigo criar aplicações customizadas, né? Não tem nada engessado ali, eu posso criar a aplicação do jeito que eu quiser, com dados em tempo real e provenientes de um historiador, por exemplo. Ele tem grande capacidade de integração, porque o propósito dele é justamente esse. Facilita o acesso às telas por ser web e mobile, HTML5, então ele é responsivo, não precisa do cara instalar coisa no cliente, né? E com isso eu aumento a minha eficiência operacional, tá? Eu poderia, por exemplo, deixa eu ir já para a demonstração, eu posso criar uma tela como essa aqui, no Operations Hub. Eu posso, por exemplo, monitorar consumo de energia em tempo real, ou visualizar uma média com base em dados históricos, para identificar, por exemplo, áreas de alto consumo, lugares em que eu estou tendo mais ineficiências, tá? E com isso aumentar a minha eficiência operacional. Eu tô melhorando a forma de entregar essa informação, né? Eu estou criando uma tela que é muito mais intuitiva, muito mais fácil de interpretar o que ela está querendo me dizer, ao mesmo tempo que eu estou facilitando essa entrega. Eu não preciso pegar o celular, ficar instalando coisa, criar colocar na minha máquina ali um cliente, um componente, é tudo acesso via web, tudo via URL, via browser, bonitinho, tá? Então, com tudo isso, eu aumento a minha eficiência operacional e trago esses valores, né, essas necessidades que eu tenho de monitorar a eficiência energética e tudo mais para entrar nessas conformidades. Tudo bem? Deixa eu ir para outra tela aqui para mostrar para vocês. Uma outra forma, né, de apresentar as informações. Eu quero monitorar, por exemplo, a eficiência das minhas caldeiras. Olha só como essa aqui já está abaixo, né, do esperado. Vamos tomar uma ação em cima disso, né? Tá gerando muita fuligem, por exemplo, que seja. Tá? E ao mesmo tempo em que eu monitoro, essa aqui já tem um viés mais de... É um híbrido, né, de indicadores de operação. Mas eu posso monitorar uma tela de operação aqui em cima, né, ao mesmo tempo que eu estou analisando os dados de forma mais consolidada. Poderia também enviar um alerta. Eu posso pegar, por exemplo, olha, quando a caldeira 4 atingir uma eficiência menor do que 60%, por exemplo, eu mando um WhatsApp, eu mando um e-mail para as pessoas que podem tomar ação em cima disso para corrigir, tá? Fora a capacidade de alarmes que ele tem também e tudo mais. Poderia também fazer integração com o sistema MES, né, como que a gente tem para rastrear, por exemplo, origem e destino dos produtos e materiais, detalhar dados de produção, né? Eu faço tudo isso no MES e apresento de uma forma muito mais fácil, né, de interpretar, de entender essa informação aqui no Operations Hub. Outra coisa que eu posso fazer uma tela mais simples. Eu posso monitorar dados de telemetria de vários lugares na mesma tela. Então, estou trazendo aqui dados de Curitiba, beleza, está dentro dos conformes. Vou mudar os dados agora para dados de Londrina, por exemplo. Na mesma tela, né, no mesmo desenho que eu fiz, eu estou trazendo dados diferentes. Eu só estou apontando, né? Quero que, ao invés de você me trazer esse dado aqui de Curitiba, você me traz de Londrina. Putz, mas tem alerta aqui em Guarapuava, vamos ver o que é. Saiu da conformidade esses dados aí, né? Manda um e-mail lá pro responsável, manda um WhatsApp, enfim, né? E tá bem na cara aqui para ver onde que está o problema. Outra coisa,
Posso fazer uma tela com viés também mais de processos mesmo, né? Uma coisa mais parecida com o supervisório no Operations Hub. Tudo isso que eu estou mostrando, pessoal, que eu estou navegando aqui, é dentro do Operations Hub, tá? Pra vocês terem uma ideia da flexibilidade dele. Então, eu poderia criar uma tela aqui de processos para monitorar a saúde de equipamentos, para ver se está tudo dentro dos conformes. Se não tiver, ele muda a cor aqui de um indicador aqui para me mostrar como eu tinha mostrado ali antes. Tudo bem? E tudo isso, pessoal, né, como o acesso dele é fácil, né, o acesso a esse software é fácil por ser tudo web, eu melhoro também a comunicação e o engajamento dessas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, já me disparou um WhatsApp, já me mandou um e-mail, já... Ah, Rafael, vê aí, né, como é que está esse processo aí, que eu recebi um alerta aí, pum, já entro aqui numa página web que já está salva. Isso melhora a responsividade e a eficiência do processo. Bom, essa é a primeira parte aí da apresentação. A segunda parte, meus amigos, é o SIC, que é um software de analytics avançado para a gente também extrair insights, a gente espremer os dados que a gente tem de processos e tirar percepções em cima disso. Então, o intuito dele, né, é entender situações rapidamente, com base nos dados de produção, e eu aproveitar o conhecimento, né, a expertise dos meus analistas, dos meus engenheiros, dos meus cientistas de dados, pessoas que entendem o que aqueles dados significam e conseguem tirar, como é que eu posso dizer, percepções em cima dos dados, tá? Então, vamos direto para a demonstração. O Paiola tinha comentado, eu ia começar por aqui, mas eu vou falar do Golden Batch lá, que é a batelada ideal, né, ou a batelada de ouro. Uma das formas de você conseguir chegar nisso é através de software de analytics. Ele usou o Sisense, tá, que é um software da GE que a gente também fornece, mas eu estou mostrando aqui o SIC, que ele é todo web, né? Não estou dizendo que ele é melhor ou pior do que o Sisense, né? Só que o propósito dele é um pouco diferente. E um software de analytics, tanto como o Sisense como o SIC, que é esse que eu estou mostrando, eles podem ser utilizados para chegar nessa batelada ideal, né, que é o que o Paiola já explicou, e também identificar, por exemplo, motivos de... Eu tenho um tempo entre bateladas de 15 minutos, mas por que demora tanto, né? Eu consigo jogar esses dados aqui dentro do software de analytics, identificar os motivos desse atraso de 15 minutos e reduzir o tempo entre bateladas para 10 minutos, por exemplo. Então, beleza, reduzir em sei lá, 30%, mas e ao longo do ano? Né? E esses 5 minutos que eu ganhei entre uma batelada e outra, imagina ao longo do mês ou ao longo do ano. Tem casos do cara, eu não sei se foi só com um tempinho de batelada que ele reduziu, utilizando o SIC, foi coisa de $1,5 milhão em um período de tempo, não sei se foi por mês ou se foi no ano. Tá? Outra coisa que eu posso fazer, monitorar a saúde de processos. É aquilo que eu estava falando, né? Eu posso usar os algoritmos de otimização do SIC para ele sugerir ajustes de redução do desperdício de energia, né? De lugares em que a minha eficiência operacional não está sendo bacana. Né? Posso integrar ele com plataformas de machine learning, inteligência artificial, que ela já tinha mencionado também, para tentar trazer a saúde no meu processo mais próximo do melhor possível, tá? Então, uma coisa super importante para o contexto de transição verde. Outra coisa que eu posso fazer, balanço de massa. Sei que muita gente aqui faz, né? Balanço de massa, para quem não sabe, é quando eu monitoro o quanto de material está entrando versus o quanto de material está saindo. Se eu tenho muita diferença, né? Se eu está entrando 100 e está saindo 85, será que eu estou tendo alguma perda ou será que essa perda ela é esperada? Será que eu estou tendo algum vazamento, onde que eu estou perdendo esses 15%. Então, o balanço de massa ele serve para isso e já teve bastante caso no SIC também para ajudar a fazer essa análise. Tá? Então, análise de fluxo de materiais, né, ou resíduo na cadeia de produção também, além disso que eu estou falando. Outra coisa que eu posso fazer, isso também é interessante, análise preditiva.
eu tenho vocês estão até vendo aqui, né? Uma ferramenta no SIC para fazer predição, né, com base nos dados históricos e, por exemplo, antecipar a demanda de energia e recursos. Né? Fiz uma correlação aqui, criei o meu modelo. Quanto será que vai ter de energia amanhã ou nessa semana, de acordo com esses dados, de acordo com esse estudo que foi feito? Tá? Então, isso ajuda a ter um planejamento mais eficiente e prever melhor algum comportamento, né, ou reduzir riscos para o próximo dia ou para a próxima semana que seja, né, dentro do período de tempo que eu estou trabalhando. E com isso, ainda dentro do SIC, meus amigos, além dessa análise toda que eu faço ali, né, utilizando a expertise do pessoal que conhece desse processo, eu posso criar um dashboard também. Olha só, esses quadradinhos verdes são condições que eu criei, né? Ela é tão verde por conta da condição que eu criei. Eu fiz uma análise para prever quando que eu vou precisar fazer manutenção nesse equipamento, nesse ativo, pode ser uma válvula, pode ser uma esteira, que seja, e eu disponibilizei essa forma de visualização para as pessoas que precisam dessa informação. Então, o que eu estou interpretando aqui? A CVB 501 até a 506, beleza, está dentro dos parâmetros ali, né? Ele está monitorando tensionamento aqui de esteira, mas que fosse algum monitoramento de eficiência energética, né? Tá beleza aqui, né? Olha, esse 507, ele já não está indo numa direção legal. Não é que tá, o vermelho não quer dizer que está ruim, mas que vai ficar ruim num curto período de tempo. Então, deixa eu tomar uma ação em cima disso. E outras formas de apresentar essa informação, né? Pode ser em formato de tabela, em formato de cartão aqui, meio misturado com tabela, ou em formato de gráfico aqui também. Ok? Então, ele é bem flexível nesse sentido. Poderia também monitorar produção, performance e otimização do processo em si, tá? Com base nessas análises que eu criei aqui dentro do SIC, tá bom? Aí eu voltei aqui para a minha tela inicial da Golden Badge, que a gente já tinha falado. Então é isso, pessoal. Assim, eu quis trazer bem rapidamente, né, o tanto de coisa que a gente pode fazer com esses dados que a gente tem no historiador, no banco relacional, e até onde a gente consegue chegar com alguma das soluções, tá? Percebo que o universo é bem vasto. Então, igual eu falei, você ter os dados consolidados, principalmente num historiador de processos, né? Um banco de dados temporal, porque tem sim diferença para o banco relacional, tá? É bem importante, eu diria que é um passo inicial e muito crucial para essa jornada em direção à transição verde. Ok? Bom, aí é só um wrap-up, né, do que eu já falei. Então, esses dois softwares, né, o que eles podem ajudar nessa jornada? Otimização de processo e eficiência energética, eu reduzo, eu gerencio, né, e possivelmente reduzo os meus resíduos e aumento a circularidade, né, reciclagem, alertas e análise preditiva, aumenta a minha rastreabilidade. Por dentro, né, igual eu falei, né, tem muita lei que pega pesado em cima de questão ambiental e está tendo cada vez mais. Então, eu posso utilizar essas soluções para entrar dentro dessas leis, né, dentro desses limites que as leis trazem, né? E a comunicação e engajamento, né, são ferramentas que facilitam o transporte e a interpretação dessa informação dentro da empresa. Bom, gostaria de agradecer a todos e a todas aqui. Obrigado mais uma vez pela participação e pelo tempo. Perdão por ter passado 2 minutinhos aí da apresentação. E é isso. Paiola, você quer fazer as honras aí? Opa! Não, só parabenizar, acho que foi bem legal, né, o que você demonstrou, Gomes, deixa bem claro, né, a gama de possibilidades que se tem, né? E eu acho que quem está assistindo a gente pensa, caramba, mas tem tudo isso, por onde que eu começo, né? Começa ligando para a gente, mandando uma mensagem para a gente, né? Até vi que já chegaram algumas aqui pelo meu celular, depois do webinar a gente conversa.
Mas o ponto é, conversa com a gente, porque, cara, é o nosso dia a dia olhar para isso, né? Olhar para as ferramentas, entender qual que é a capacidade delas, para que elas são aplicadas, casos de aplicação em outros clientes, né? E vocês, né, que são aqui usuários finais ou que são integradores de sistema, conhecem muito bem o outro lado da moeda, né, que é o processo, é aonde que está o desafio, o que que você precisa fazer hoje, né, que é aumentar a eficiência do processo X ou aumentar a qualidade do produto Y, ou correr atrás de uma meta de ESG ou de transição verde que a sua empresa busca por algum motivo, né, seja por já ter essa visão, né, financeira do quanto isso impacta no futuro, ou seja, pela questão ecológica, né? Enfim, não importa, né? Isso é um ponto importante de frisar. O primeiro passo é falar com a gente, tá? E a partir disso, e aí você fala também, pô, não sou o cara certo para falar dessa questão técnica, me interessou muito tudo isso, eu sou um diretor, eu sou um gerente, eu não vou botar a mão na massa, eu só quero o resultado disso, né? Eu quero ver esse dashboard na minha mão, né? Não tem problema, né? Traga para a gente, né, alguém da sua equipe técnica, né? Alguém que seja da sua confiança dentro da sua empresa, para a gente poder junto discutir, conversar, tentar viabilizar alguma iniciativa, tá? Algum teste, alguma aplicação inicial, alguma coisa, algum ponto por onde começar, e a partir daí eu tenho certeza que o resultado vai chegar até você, né? Então, eu já pus aqui no chat o link para o nosso YouTube. Entre ali depois, se inscrevam, acione o sininho. Esse webinar vai estar sendo gravado, vai ser disponível lá. E claro, né, sinta-se à vontade para compartilhar com outras pessoas, né, e também para trazer aí suas ideias, né, e, enfim, contribuir com mais informações, tirar dúvidas, né. Uma hora é tão pouco para falar de um assunto tão amplo, né. Então, estou só olhando aqui no chat. O Sérgio fala, parabéns pela apresentação, né? Obrigado, isso é uma realidade da nossa empresa. A gente tem uma gama de opções que melhora bastante a interação sobre as áreas e as partes interessadas. Legal, Sérgio, obrigado por participar. O Lázaro também parabenizou a gente pela apresentação, mas não chegou nenhuma pergunta, né? E a gente chegou aqui no limite de tempo, então deixo aqui para vocês o meu e-mail, tá? Se alguém quiser entrar em contato comigo, por favor, né, mande um e-mail, vai ser um prazer responder, agendar uma conversa. Opa, tá errado meu e-mail, faltou um A ali. Cepaiola. Opa, Aquários. Vamos ver. E também deixo aqui o e-mail do Gomes, igomes@aquarius.com.br. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer aí a gente trocar uma ideia. E sigam a gente aí no Instagram, principalmente no LinkedIn, né? Porque a gente divulga por lá os nossos eventos. Aliás, em abril agora, a gente vai ter um workshop de dia inteiro, gratuito, tá? Aberto para integradores, usuários finais, quem quiser participar. Esse evento vai ser feito lá em Curitiba. Aí no mês que vem, a gente vai ter um outro em BH. E por fim, né, em junho, a gente vai ter em Salvador, tá? Então já temos as informações disponíveis no nosso site, já dá para você se inscrever. Por favor, sinta-se à vontade, entre lá, se inscreva. Vai ser muito bacana aí poder participar desses eventos com vocês, né? E lá nesse evento, claro, a gente não tem uma hora, né? A gente tem um dia inteiro para poder falar sobre vários assuntos. A gente fala sobre cloud, sobre IoT, sobre a questão de tendências tecnológicas, a gente fala sobre automação, fala sobre uma série de assuntos que podem ser interessantes para vocês. Beleza, é isso aí. Valeu, Inglês. Alguma última consideração aí? Não, só agradecer de novo aí pela participação do pessoal e falar que a gente está disponível aí sempre que eles precisarem. Legal, pessoal. Obrigado pela presença de todos e até o próximo webinar. Valeu, gente. Um abraço. Bom término de semana para todos aí. Até mais.